pela primeira vez, uma entrevista com uma CEO mulher. Isso garante pra gente que a gente consegue manter essa excelência de serviço. Assim, o que você acha? Dá para abrir novos shoppings? Como é que está a concorrência com os fundos imobiliários em M&A? Como que a sua empresa vai crescer a ABL, né, a área bruta locável? Mas a gente tem 1 milhão de metros para desenvolver. Eu vou dizer uns 200 mil, 300 mil para fazer mais shoppings, mas a gente tem 700 mil metros para fazer torre. É muita torre. Sejam bem-vindos a mais um Entre Reis e CEOs. E hoje eu estou fazendo pela primeira vez uma entrevista com uma CEO mulher. É a Cris Betts que está aqui conosco. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Thiago. Para quem não conhece, a Cris é CEO do Iguatemi. A Suno, inclusive, fica aqui em cima de um shopping do Iguatemi JK aqui em São Paulo, que é uma propriedade do Iguatemi, certo? Certo. Maravilhosa. A vista é maravilhosa. Ah, legal. Cris, conta um pouquinho do seu histórico e também vou pedir para você contar o histórico da empresa que você trabalha, que é a Iguatemi. Claro. Estou na Iguatemi há pouco mais de 15 anos. Entrei como CFO logo depois do IPO da companhia e fizemos uma trajetória toda de crescimento na Iguatemi ao longo desses últimos anos, especialmente na primeira década ali entre 2008 até 2015, mais ou menos, construímos bastante shoppings, mais que duplicamos o portfólio. Saímos de 8 shoppings, hoje a gente tem 16 shoppings, a gente saiu do EBITDA lá atrás de 70 milhões para fechar aí consenso entre 800 e 900 milhões esse ano, então imagina, realmente uma trajetória bastante importante. E virei CEO quando a gente decidiu fazer a reestruturação da companhia, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. A gente fez, então, uma reorganização societária em 2021, e a gente fez uma transição de 6 meses e sentei no cargo de CEO em 22. Falando um pouco de Iguatemi, a gente é uma companhia que, do jeito que ela é hoje, conhecida hoje, surgiu em 79, com a compra do portfólio, que era do primeiro, a pessoa que construiu o Iguatemi São Paulo, a casca do Iguatemi Campinas e o projeto do Iguatemi Porto Alegre, que era Alfredo Matias. O Carlos Gereissati, pai, conhecia o Alfredo Matias de construção. Eles eram fornecedor, tinha uma relação comercial, e o Alfredo Matias decidiu vender então esse portfólio. Carlos Francisco Gereissati comprou esse portfólio e ali nasceu a Iguatemi como a gente conhece. Foi desenvolvido o Iguatemi Campinas e tal, vários outros, até, vamos dizer assim, 2007, eram 8 shoppings, então esses 3 que já estavam no portfólio, mais alguns que foram construídos ao longo do caminho. E aí a gente teve essa nova safra, que eu chamo de shoppings, especialmente interior de São Paulo. A gente teve Alphaville, Brasília, o próprio JK, que a gente estava comentando. Isso tudo veio depois do IPO. Então hoje são 16 shoppings, a gente tem, desses 16, 2 são outlets, um em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, Novo Hamburgo, e um em Santa Catarina. São também algumas torres comerciais, 2 em cima do Marketplace, que é um shopping que é nosso aqui em São Paulo, uma em Porto Alegre, uma pseudo-torre que eu chamo de Iguatemi São Paulo, que é onde tem o Ritz embaixo, o rodeio no meio do caminho, mas na realidade ele é quase um deck e tem o nosso escritório em cima. Mas também já construiu, a gente acabou de construir também agora a nova torre no Galeria. Então hoje a gente tem os nossos 16 shops, nossos 16 empreendimentos, torres que estão em volta, que podem ou não ser nossas, compondo o nosso ABL, e é isso. Legal, vamos falar aqui dos, 3 principais ativos do grupo. Fala um pouquinho deles. Não, então eu diria que o carro-chefe da nossa companhia é o Iguatemi São Paulo. Ele foi o primeiro shopping a ser construído na América Latina, né? Ele inaugurou em 66, né? Numa época que todo mundo fazia compras na Rua Augusta, imagina. Era a rua principal de compras, né? Ninguém entendia muito bem esse conceito de shopping center. Meu avô falava que quando nasceu ali, ele não tinha muito movimento e o pessoal achava que não ia dar certo. Exato, né? Quase 60 anos depois, ele é a potência que é, né? Ele é o aluguel mais caro da América Latina também hoje, obviamente carrega todas as marcas de luxos relevantes que estão no Brasil, e as marcas nacionais de peso. Acho que ele se transformou realmente num ícone da cidade,
né? As pessoas têm suas memórias afetivas no Iguatemi São Paulo. Quem cresceu em São Paulo lembra muito das transformações, das lojas que passaram, pensa no relógio d'água que tem ali no meio do shopping, né? Como aquilo tudo foi se transformando e fazendo parte da vida dos paulistanos que cresceram aqui, que viveram aqui e tudo mais. Então esse eu diria assim, é o nosso principal shopping do portfólio, que deu nome ao Iguatemi, à empresa, e entre aspas, que dá uma aspiração, como a gente testa coisas e leva para o nosso portfólio. Representa quanto da receita? Hoje um terço, mais ou menos. Um terço. Sim. Depois a gente tem, eu vou dizer assim, o JK, que hoje já é, depois de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, o segundo shopping mais produtivo da nossa rede, né? Quando ele nasceu, eu brincava que ele era o primo irmão do Iguatemi São Paulo, porque como a gente não tinha espaço para acomodar mais lojas no Iguatemi, a gente criou o JK, que tem um pouco mais de 1 quilômetro de distância para abrigar novas marcas. Quando esse shopping abriu, ele tinha muitas coisas inovadoras. A arquitetura dele é incrível, totalmente diferente de qualquer shopping que você tenha no mundo. Ele tem uma arquitetura bacana, porque quando você anda no corredor, você vai reparar que as pontas dos corredores é de vidro. Normalmente o pessoal usa aquilo para fazer loja. A gente deixou em vidro, porque você tem aquela sensação de amplitude, assim, né? Que parece que você consegue ver além do que está no shopping, você tem uma sensação de área externa. Então a arquitetura é realmente incrível. E quando a gente inaugurou, eram 25 marcas inéditas no Brasil e mais algumas inéditas em shopping center. Então, por exemplo, o primeiro bate de latte que teve em shopping center foi aqui. Menos de 10 metros quadrados, uma fila. Até hoje tem fila, né? Você que está aqui todos os dias deve reparar. Minha esposa, de vez em quando, a gente vem domingo aqui, daí para ela tomar sorvete. Mas é um dos melhores sorvetes de São Paulo, com certeza, né? Mas a gente teve a primeira Prada, a primeira Dolce & Gabbana, a primeira Sephora, a gente teve muitos primeiros aqui no JK, que foi realmente um ineditismo, tá? Então ele já é hoje o segundo shopping principal do portfólio, né? Mas ele talvez traduza de uma forma mais moderna, porque o Iguatemi São Paulo é o nosso tradicional, né? Que vem desde sempre, com quase 60 anos, que a gente vê essa evolução ao longo do tempo, vai se modernizando, mas tem essa cara do nosso histórico todo. O JK já tem uma cara mais moderna, compõe de uma maneira diferente, de uma arquitetura, obviamente, que quando você faz do zero, né, é diferente. Então, ele já é uma outra, vamos dizer, linguagem, né? Mas dentro do nosso espírito de ser Iguatemi. E aí eu diria como terceiro... Aí tem, assim, a gente pode falar de vários outros, mas eu vou falar de 2, então, se você me permite. Você falou 3, eu vou falar de 4. Eu acho que é bem importante, que é realmente o Porto Alegre, Iguatemi Porto Alegre. É um dos nossos top 5. É o principal shopping do sul do país. Também tem um relógio de água, né? Você sabe que esse relógio de água são 5 no mundo. Ah, é? E aí a gente tem uma pessoa que até hoje trabalha com a gente, que é o Rui Siqueira, que foi mandatado para ir para a Alemanha comprar os relógios, né? E aí ele era uma cidadezinha pequena da Alemanha, tinha esse relógio montado dentro de uma igreja, que era o único lugar que tinha altura suficiente para montar um relógio. E ele comprou 2, um para o Porto Alegre e um para o Iguatemi São Paulo. Mas ele tem também marcos importantes, o Iguatemi Porto Alegre. Ele é o principal shopping do sul do país. Ele é, como eu falei, um dos principais shoppings do nosso portfólio. Também começou agora recentemente a levar marcas de luxo para o sul. Então, esse final de semana abriu a Gucci, já tem Dolce & Gabbana, já tem Vuitton. Então, ele veio numa toada também de mudança, de mix, né, que a gente chama. Mix é o que a gente compõe de lojas. Além de ter, obviamente, o melhor do nacional. Aí, tamanho, né? Ele tem um porte muito relevante para o Rio Grande do Sul. E o último que eu mencionaria é o Brasília, que eu brinco que é o único que está fora do eixo sul-sudeste nosso, que é o Brasília, mas que Brasília, obviamente, tem um público importante para a gente. E que foi um shopping que foi o terceiro, depois de Iguatemi São Paulo e JK, é outro shopping que também carregou em peso marcas de luxo, né, desde o seu começo. E que agora já fez, a gente inaugurou em, deixa eu pensar aqui, 2010, se eu não me engano. Então já tem um tempinho agora, a gente está pensando agora, a gente deve estar dando entrada na expansão
do Brasília, porque já não temos mais espaço para acomodar, muitas marcas querendo vir com a gente e a gente está querendo expandir aí nos próximos anos. Ô, Cris, vocês têm um portfólio talvez um pouco diferente de outras empresas, vocês têm essas lojas de luxo, Sim. certo? Acho que até vocês devem ter um percentual de lojas âncoras menor do que outras empresas do setor, estou correto? Sim. De certa forma, essas empresas de luxo, elas trazem algumas características dessas outras empresas. Elas são lojas que chamam atenção, muitas vezes as pessoas vêm para dar uma olhada. Elas têm aluguel alto por metro quadrado? Como é que é o... Não, Thiago, é o seguinte, a gente tem uma máxima que é o seguinte, quanto menor as lojas forem, melhor para a gente, porque né, lojas grandes têm aluguéis por metro quadrado menores, porque senão elas ficam com aluguel, você começa a fazer muito alto, inviável, né, pelo metragem que elas têm. Então, eu brinco, né, assim, quanto menor, melhor. Então, quanto mais, que a gente fala, satelitizado para o shopping, mais rentável ele será. Tá? Então, se a gente conseguir compor com, vou chamar de âncoras menores, melhor. Então, antigamente, se a gente tinha demandas para lojas de 5 mil metros, 3 mil metros, isso não existe mais, tá? A gente faz tudo muito menor e diferente de outros lugares no mundo que tinha as grandes department stores, né? A gente tem lojas especializadas. Então, você fala assim, tem um cara que faz cama, mesa e banho, tem um cara que faz a parte de casa, de pratos, talheres, cristais, não sei o que tal. Você não tem tudo no mesmo lugar. Você tem cada um especialista no seu negócio. Isso faz com que a gente tenha mais flexibilidade, tá? Então, para a gente, obviamente, as âncoras, que a gente chama de âncoras no Brasil, não são âncoras que a gente tem em outros países no mundo, né, que tem essa coisa toda misturada. Mas mesmo assim, a gente tem sempre um conceito de resolver a vida. Então, a gente tem nos nossos shoppings o que é o de mais alto, para uma classe média alta, mas a gente também tem, eu brinco que você não compra a bolsa Gucci todo dia. E tem coisas que você resolve a sua vida, né? Você tem que comprar meia de escola para os seus filhos, você tem que comprar sapatos, você tem que comprar tênis, você tem que comprar roupa de correr, Então, essas coisas todas têm que acontecer e ter dentro desse mix do shopping, tá? As marcas de luxo, elas pagam um aluguel alto porque todos os nossos lojistas, do começo ao fim, pagam um aluguel percentual. Como elas vendem muito, porque o ticket médio é alto, então o aluguel percentual acaba cobrindo um bom pedaço desse aluguel. Então, por metro quadrado, ela acaba sendo realmente um aluguel relevante. Existem outras duas empresas listadas, né, a Multiplan e a Allianz. Cada empresa tem a sua estratégia. Como que você acha que a estratégia do Iguatemi se diferencia das demais empresas? Eu acho que todas as empresas têm o seu nicho, né? Eu diria que a gente está, primeiro, posicionado num nicho um pouco mais alto. Então, por isso, a gente tem uma resiliência de vendas mais alta, né? A gente tem visto agora, nesses últimos meses, trimestres, né, anos, que o nosso cliente sofre menos com inflação, com alta de juros, com recessão. Então, você vê que a gente tem uma venda muito mais estável e, portanto, um aluguel muito mais estável, tá? Eu diria, então, isso não é por acaso, isso já vem do nosso histórico. A gente sempre teve a preferência e a disciplina, talvez, de olhar para o nosso portfólio assim, esse shopping, ele é ou pode ser o melhor para o cliente médio-alto desta localidade? Se a resposta é sim, a gente tem ele no nosso portfólio, tá? Então, a gente tem uma obsessão, assim, por excelência na operação. Então, você pode reparar que os nossos shoppings são muito padronizados. Você pode ir desde São Carlos até JK, a gente tem um padrão de operação. A gente é muito mais centralizado por ter esse padrão, então a gente decide coisas que a gente replica no nosso portfólio como um todo. Eu acho que Multiplan e Allos agora, né, são muito mais descentralizados nas suas decisões. Né? A gente tende para manter um padrão, ter uma centralização maior e uma padronização maior das nossas rotinas. Tá? Isso faz com que a gente consiga repetir a nosso padrão de excelência em todos os lugares. Né? É uma disciplina ferrenha, tá? A primeira vez logo que eu cheguei no Iguatemi, a primeira coisa que eles fazem é você fazer uma integração com todo mundo. Então, obviamente, você faz integração nos shoppings. Então, a integração número 1 no shopping é você fazer a ronda matinal. O que é a ronda matinal? Todos os dias, sem exceção, o pessoal chega no shopping de manhã com o gerente geral, o seu time de primeiro nível, pelo menos. Eles discutem o que aconteceu no dia anterior, o que vai acontecer no dia de hoje, o que vai acontecer no dia de amanhã.
sai de lá e faz uma ronda no shopping antes de abrir, para ver se o shopping está perfeito para abertura, se tem alguma coisa que está faltando. E aí eles têm um rodízio, obviamente não dá para andar o shopping inteiro, back of the house e tudo mais, mas existe essa padronização, em todos os shoppings a rotina é igual. Isso garante para a gente que a gente consegue manter essa excelência de serviço, tá? Ô Cris, acho que é interessante a gente analisar o histórico das empresas listadas. Elas foram listadas mais ou menos lá em 2006, 2007. Isso. Né? Eu diria que Iguatemi, Multiplan, BR Malls, Allianz e Sonai, que depois virou Juntaram, Allianz Sonai, que depois juntou com a BR Malls, né? e criaram agora a Allos. Mais recentemente, através do mercado de capitais, veio também os fundos imobiliários, né? E eu diria que o mercado pode ser dividido nessa primeira fase, que foi o IPO dessas empresas, que várias dessas empresas usaram o dinheiro levantado para fazer aquisições. Sim. E também fazer greenfields. Isso foi talvez até 2013, quando a situação econômica do Brasil começou a se deteriorar. De lá para cá, greenfields são praticamente inexistentes, né? Não existem novos shoppings vindo em operação no Brasil. As operações de M&A cada vez mais ligadas a fundos imobiliários, né? Inclusive tem acho que 2 ou 3 fundos de shopping que estão em emissão enquanto a gente está gravando. Sim. Aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as oportunidades de crescimento futuras para quem quer investir em shopping, mas sobretudo para quem quer investir no Iguatemi. Assim, o que você acha? Dá para abrir novos shoppings? Como é que está a concorrência com os fundos imobiliários em M&A? Como que a sua empresa vai crescer, a ABL, né, a Área Bruta Locável? Algumas coisas, tá? Então, assim, eu acho que as indústrias são sempre de ciclos, né? Você tem razão, a gente teve um ciclo muito forte de 2007. A gente foi a primeira empresa a abrir o capital no setor em 2007, fevereiro de 2007. E a gente realmente pegou essa grana e comprou imediatamente 15% do Iguatemi São Paulo, para a gente chegar em 50%. Né? Era um lojista, anterior lojista que tinha os 15%. Baiar, né? Não, ele era ele era de loja de esportes, mas esqueci o nome da loja dele agora, me escapou o nome. Baiar. Não era Baiar. Não é Baiar, é verdade, era outra, era de esporte. Eu ia falar Esporte Espada, mas não tenho certeza se era Esporte Espada, mas assim, depois eu pego para você. Mas assim, seu Diogo, ele tinha os 15%, a gente comprou a participação dele. E a gente foi comprando outras coisas, tudo bem, mas assim, foi relevante. A gente fez um movimento importante de M&A logo no começo, mas todo mundo fez abertura de capital ou se capitalizou de alguma forma, porque mesmo grupos não públicos também trouxeram dinheiro, como o Brookfield, por exemplo, né, que comprou o portfólio do Malzone e tudo mais. Então, nessa mesma época, a gente começou a falar, bem, a gente precisa aumentar o nosso portfólio. Foi quando a gente fechou a negociação para fazer Brasília, quando a gente fechou a negociação para fazer JK. Então, a gente começou, Alphaville, então a gente teve um ciclo muito grande de greenfields. A gente chegou a ter 13 canteiros de obra simultâneos na nossa empresa, que é uma coisa incrível, tá? Realmente, assim, foi um ciclo que todo mundo fez muito greenfield, todo mundo fez muita expansão. E aí a gente se deparou com uma recessão. O último greenfield que a gente abriu dessa leva foi Rio Preto. Foi 2014, assim, na bica assim, da recessão. Né? Depois a gente ainda fez expansão de Campinas e Porto Alegre, a gente ainda abriu o outlet de Santa Catarina. Então a gente ainda fez algumas coisas depois, mas obviamente muito mais complicadas e mais também... não era um greenfield, vamos dizer assim, full scale, tá? Eu acho que daqui para frente, não é que a gente nunca mais vai ter um greenfield na nossa indústria e também no nosso portfólio. Eu só acho que ele não vai ser 13 canteiros de obra ao mesmo tempo, pelo menos não no futuro próximo. A gente tem uma oportunidade maior para a gente fazer duas coisas. Comprar mais do nosso próprio portfólio, como a gente fez no ano passado, que a gente tinha 64% do JK, a gente comprou os outros 36% de um parceiro nosso. Hoje a gente é dono 100% do JK. Como eu falei, o shopping que mais cresce no nosso portfólio hoje é o JK. A gente ter comprado num excelente preço o JK foi incrível para a gente. Eu acho que tem outras oportunidades no nosso portfólio da gente comprar mais do nosso. A gente conhece o ativo, a gente sabe do que ele é capaz, né? Então a gente sabe exatamente quais são as alavancas. E hoje a gente tem, como eu falei, 66% do nosso portfólio como um todo, mais ou menos. Então a gente tem 1/3 do nosso portfólio que poderia comprar de minoritários.
Inclusive, alguns minoritários, imagino que são obrigados a vender nos próximos anos. Não tem uma questão assim nos fundos de pensão? Os fundos de pensão, sim, mas a gente não tem muitos mais, tá? Eles têm um tempo aí para sair do ativo. Eles podem ter investimentos em fundo imobiliário, mas não vão poder ter ativo direto mais, né? Mas a gente tem poucos hoje em dia, tá? A gente tem no Esplanada, que é em Sorocaba, e a gente tem no Iguatemi São Paulo uma participação menor. Mas é isso que a gente tem, tá? A gente já comprou outros fundos do passado, então a gente já praticamente não tem mais. Mas a gente sempre tem a preferência também. Então, se alguém quiser comprar alguma coisa, e a gente tem o direito de igualar o que está na mesa e comprar. Então, sempre a gente tem essa prerrogativa. Tem, obviamente, possíveis parcerias fora do nosso portfólio de M&A ainda, então a gente está olhando possibilidades. E eu acho que também no nosso portfólio, muita chance de expansão, tá, Thiago? Porque diferente de Allianz e de Multiplan, especialmente, que fizeram muitas expansões, né, até 2014, a gente fez menos, a gente focou mais em fazer greenfields. Hoje, nossos shoppings já estão mais maturados, como eu falei de Brasília, que a gente começou aqui falando dos shoppings. Brasília é um shopping que já está no ponto que a gente já não tem mais espaço para acomodar a demanda. Então, quando a gente vem, a gente vai aumentar 50% o tamanho de Brasília. Por quê? Porque nesses últimos tempos a gente tem levado várias marcas para fazer pop-up, mas a gente não tem espaço para fazer todas com uma loja permanente. Então a gente levou marcas como Bottega, como Saint Laurent, como Hermès, todo mundo desesperado para ter uma loja, a gente não tem espaço. Então a gente vai fazer expansão, já entre aspas sai, não vou dizer sai locado, mas sai com muito interesse, porque ele já é um polo importante e acho que já tem demanda para isso. Então a gente tem muita oportunidade de fazer, e a outra coisa que a gente também tem, que não é exatamente a BL, a gente tem muito espaço para adensar o nosso entorno. A gente falou um pouco de galeria, que a gente falando aqui da última torre que a gente fez uma torre comercial na frente do nosso shopping em Campinas, que é o Galeria, que chama Sky Galeria. Gente, ele saiu, em menos de 6 meses, ele locou 100% a torre, a preços de São Paulo, tá? Por metro quadrado. Porque não tem a qualidade de metro quadrado corporativa que tem em São Paulo e em outros lugares no país. Então, se a gente fizer de ver que tem demanda, faz sentido. Quando você faz isso, são mais, sei lá, são 5, 6, 7 mil pessoas que estão... Você está aqui todos os dias. Quantas vezes você almoça no shopping por dia? Todo dia. Então, os caras estão descendo todo dia para almoçar no shopping, não sei o que. Assim, adensa de uma maneira muito... Tem uma simbiose muito importante. Então, a gente tem... Se você olhar no nosso land bank, a gente tem 1 milhão... A gente tem 700 mil metros quadrados de ABL nosso. ABL própria, tudo bem? Disso, vamos dizer, vai dar mais ou menos 1 milhão de metros quadrados se você pensar o que é a BL total. A gente pode comprar mais 300 mil metros. Mas a gente tem 1 milhão de metros para desenvolver. Eu vou dizer uns 200 mil, 300 mil para fazer mais shoppings, mas a gente tem 700 mil metros para fazer torre. É muita torre para adensar shoppings importantes. Traz demanda, sabe, você traz movimento. Aonde que... Assim, tá, o grosso disso está em Campinas, tá? O grosso disso a gente tem no Iguatemi Campinas, que é um dos nossos principais shoppings. Ele foi um desenho com uma fundação que recebeu uma fazenda, né, para criar essa fundação. Então, a Fazenda Brandina. E lá atrás, na década de 70, né, final de década de 70, começo de 80, então estava essa casca que virou Iguatemi Campinas, né? Com o intuito de pegar o resto da fazenda e fazer realmente um bairro. E que, por vários motivos, a gente não conseguiu aprovação até o ano passado. Imagina, 40 anos aprovando esse projeto. Então, finalmente a gente conseguiu aprovar esse projeto. Vai chamar o bairro, em volta do Iguatemi Campinas, vai chamar Casa Figueira. Ele tem 1 milhão de metros quadrados, assim, de terreno. Então, vai dar mais ou menos 500 mil de ABL para valer, vamos chamar assim. Tamanho da Vila Olímpia, tá? Obviamente vai durar 20 anos, se eu vou aposentar, a gente vai estar construindo esse bairro ainda. Mas o que é um loteamento, alguma coisa assim? A gente vai fazer um loteamento. A gente desenhou esse loteamento com um pessoal que está acostumado a fazer ou redesenvolvimento de áreas urbanas ou novas áreas urbanas. Uma companhia que chama Broad Malian, fez King's Cross na Inglaterra, faz vários bairros novos nos Emirados Árabes, essas coisas assim que vai... e eles desenharam o master plan desse bairro e a gente está começando agora a fazer a comercialização a partir desse ano. Então, vão ser 5, 6, 7 torres por ano, né, nessa rodada pelos próximos muitos anos e que vai, obviamente, trazer um público de qualidade. São
a gente estima 70 mil pessoas, quando o bairro estiver pronto, no entorno, qualificadas no entorno de Iguatemi Campinas. Como é que está a economia de Campinas? Vocês que respiram ali, e é importante para vocês. Assim, eu diria que, de certa forma, ele acompanha, os nossos shops estão acompanhando o que a gente vê no portfólio como um todo, tá? Eu acho que a gente vê um público médio-alto com bastante resiliência, viu, Thiago, assim, para compras, assim, a gente vê uma estabilidade de spending, assim, dos nossos clientes importante, tá? Por isso que a gente está apostando também nessa qualificação, no entorno, fazendo essa parte de adensamento, é relevante. Cris, você já falou brevemente da evolução do EBITDA. Conta um pouquinho aí da evolução dos resultados como um todo da empresa. Quais são as métricas que você é mais cobrada no conselho e como é que está a evolução dessas métricas? Olha, no Essa conselho pergunta é boa. Assim, cobrar de tudo no conselho. Quando você vai lá conversar com o Carlos no conselho, o que ele olha mais? Olha, a gente tem, eu vou dizer para você, assim, porque eu acho que a gente espelha nos nossos KPIs mais ou menos o que a gente tem, obviamente, mais importante, né? Tem uma parte que é operacional para valer, então a gente olha a receita líquida e EBITDA, né? Receita líquida porque a gente quer ter certeza que a gente está ocupando os espaços de maneira correta, com o preço certo, qualificando e tirando a rentabilidade dos nossos metros quadrados, então a receita líquida mede isso, mas com eficiência que o EBITDA mede isso, tá? Então não adianta você fazer uma receita maravilhosa e ser absolutamente perdulário das suas despesas, custos de despesa. Então a gente tem uma margem hoje, se você olhar só a margem business shopping center, um pouco acima de 80%. Que mesmo nos áureos tempos, assim, antes da recessão, a gente não tinha. Então, eu diria para você que hoje a gente é mais eficiente até do que a gente era pré-recessão. Esquece pré-recessão, tá? Então, essa é uma das coisas importantes. A gente olha para o nosso pipeline de negócios, o que a gente tem para fazer, se a gente está caminhando nos novos negócios. Então, você falou de o que são oportunidades de crescimento. Isso faz parte da nossa conversa de dia a dia e, inclusive, da nossa remuneração de criar esse pipeline para o futuro. A gente olha muito, a gente criou esse ano uma meta de ESG. A gente tinha uma meta sempre relacionada a pessoas, né? Então a gente depende do desafio, a gente ia mudando. A gente englobou isso agora numa meta ESG. Então a gente olha tanto para a parte de pessoas quanto para a parte de ambiental. E neste ano a gente decidiu fazer uma meta ligada a resíduos, melhorar a nossa taxa de reutilização de resíduos e uma parte de governança. Então, a gente fez um trabalho importante depois da reestruturação da companhia, de criar novos comitês, de trazer mais independentes para o conselho e tudo mais. E a gente usou o Easy como balizador na parte de governança, na pontuação do Easy, para saber se a gente estava na direção certa ou não. Então, eu diria que, sim, a gente fala do business como é, o business como ele vai ser no futuro, e a parte de, vamos dizer assim, mais soft da companhia, que olha para todos os stakeholders de uma maneira se a gente está estruturado corretamente. Vamos lá, qual a métrica ali? Então é EBITDA que olha muito? Receita, EBITDA, pipeline. Pipeline, o que é pipeline? O que a gente fala de novos negócios. Então, ou para novas torres que a gente está adensando, ou para as expansões que a gente quer fazer, ou para, se for o caso, um greenfield, ou para um projeto de M&A. Tá tudo mais ou menos dentro desse grande número de pipeline. E fala aí a evolução dos últimos, 10 anos. Você falou de EBITDA, que começou lá em 70 e é 800 hoje? E receita cresceu também mais ou menos nessa proporção? Na mesma proporção, porque a gente manteve a nossa margem operacional mais ou menos igual, né? Legal, fala um pouquinho de política de dividendos. A gente não tem uma política de dividendos expressa, assim, mas então, na nossa política a gente fala do estatutário, que é os 25% do lucro líquido, mas a verdade é que a gente tem feito um payout mais ou menos na ordem de 50% todos os anos, tá? Então, acho que ano passado a gente fez 90 milhões, esse ano a gente deve fazer 110, 110, 120, e eu acho que no ano seguinte, no ano que vem, a gente deve estar sugerindo por volta de 150 milhões, tá? Mas é mais ou menos uma ordem de 50% de payout. Cris, a gente estava conversando até antes de gravar aqui, como a experiência dos shoppings foi mudando ao longo dos últimos anos. Fala um pouquinho o que vocês têm feito lá no Iguatemi para deixar o usuário cada vez mais tempo dentro do imóvel de vocês. Eu acho que essa coisa do shopping é muito engraçado. Eu vou dar 2 passos para trás aqui, porque quando a gente estava na pandemia,
Sempre tem aquele cara apocalíptico que fala agora vai tudo morrer e o shopping vai acabar porque todo mundo está comprando online e agora não vai ter mais shopping nenhum, né? A começar pelo senhor mercado que derrubou as suas ações e de todas as outras empresas. Mas eu vou te falar, no dia que a gente abriu o lockdown, tinha gente no shopping. No dia. Como é que é? No dia? No dia que saiu do lockdown, da pandemia, já tinha gente no shopping. É incrível, né? Com máscara, passando no termômetro, a gente esquece, né? Passando no tapetinho, não sei o que e tal. Disso. Pô, então, é que a gente esquece rápido, mas assim, não tava na mesma quantidade no mesmo tempo, mas a gente voltou muito rápido. Eu brincava que eu fazia o teste ali, era vocês que faziam o teste, porque eu que via se estava com calor ou não, porque tinha um detetor de calor, não tinha esse negócio? Sim. E aí e no segundo lockdown, quando a gente saiu do segundo lockdown, pô, foi mais rápido ainda, porque as pessoas já tinham noção de como é que era o trâmite todo. A gente saiu muito rápido da contingência, né? Assim, então, o shopping pra gente é diferente também de outros lugares do mundo. Eu acho que nossos shoppings são muito urbanos, fazem parte do dia a dia das pessoas aqui no Brasil, né? A gente vai no cinema, a gente vai jantar, a gente vai almoçar, a gente faz nossas compras, a gente leva nossos filhos, a gente faz tudo mais ou menos dentro do nosso shopping. Por isso que eu falo que tem que resolver a vida. O nosso mix, ele está sempre pensando, e eu acho engraçado quando a gente fala assim, a gente vê muitas companhias americanas falando assim, não, agora é tudo sobre experiência, né? E a melhor história vem do Renato Rick, da Alias, né? Porque ele fala que na década de 80 ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, no ICSC, que é o International Council of Shopping Centers, fala os do's and don'ts de shopping center. Don't. Não tenha cinema, não tenha restaurante, não tenha... Aí o cara volta para o Brasil e diz, nossa, temos tudo isso no shopping. Mas hoje a gente é uma fortaleza ter isso no shopping, né? Os shoppings americanos estão tentando migrar para isso agora. A gente sempre teve. A gente sempre teve porque o nosso público, classe média, a gente tinha que ter poder de atração. E são shoppings urbanos. Então, diferente de shoppings que são de bairro nos Estados Unidos, a gente tem shopping no meio da cidade. Então, o pessoal usa para resolver a vida mesmo. O que acontece no nosso... Então, você fala assim, mudou o mix dos nossos shoppings por causa da pandemia? Não mudou. Eu acho que foi qualificando, que a gente estava falando um pouco antes aqui. Antes a gente tinha restaurantes, os restaurantes eram muito mais voltados para a hora do almoço. Hoje, os restaurantes que você encontra nos nossos shoppings, eles servem café da manhã, eles servem almoço, eles servem um jantar e você vai com tranquilidade jantar à noite, porque é um jantar bacana, né? Talvez a gente não tinha esse tipo de opção no passado. Quando você olha o tipo de serviço que você tem, o tipo de evento que tem no shopping, são eventos que você leva a família inteira, ou às vezes são eventos qualificados, né, para homens, para mulheres, assim, para um grupo de pessoas. Esses eventos, eles trazem receita? Assim, tipo, vocês sentem mais vendas? Você sabe que, assim, antigamente a gente nem bilheteria não cobrava. Agora a gente está cobrando bilheteria até para organizar um pouco o tráfego do evento, porque senão fica super lotado e aí a experiência não é tão bacana. Até a gente controla um pouco a utilização, né? Ele sim traz muito tráfego, dependendo do evento, assim, pode ser uma coisa relevante, como a gente teve agora aqui no JK, que agora está indo para Campinas, depois vai para o Praia de Belas, em Porto Alegre, o Barbie Dreamhouse, né? A gente lançou junto com o filme Barbie Dreamhouse. A gente começou fazendo uma bilheteria que era das 2 às 8, a gente falou, pô, não está dando, vamos fazer do meio-dia até às 8. Também não está dando, vamos fazer das 10 às 8. Agora vamos esticar mais um X de semana, porque tinha tanta demanda que não estava cabendo. E assim, uma fórmula bacana. Então, uma outra coisa que a gente descobriu, que a gente é muito bom de desenhar eventos. Então, a gente tem eventos que a gente faz junto com parceiros, como a corrida Track and Field, que eu acho super legal, mas a gente também tem uma área agora que desenvolve eventos. Então, a gente tem, por exemplo, e a gente vai criando calendário. Muito importante criar calendário, porque as pessoas nas suas cidades, respectivas cidades, elas esperam, então, aquele evento naquele momento, né? Tá falando agora do Galeria, que é em Campinas, a gente teve o Champions Beer, que a gente tem, acho que 2 vezes por ano, e lota, e tem música ao vivo, comida, não sei o que tal, é um programa bacana. A gente tem aqui no JK o Cine Vista, né, que na época do inverno a gente faz uma semana de filmes à noite, como se fosse tudo ao ar livre, cadeiras né, assim, poltronas reclináveis, e sessão das 6 às 8 às 10, a gente faz infantil, médio e adulto, para a gente poder levar. Dá pra ver aqui. Vocês devem olhar aqui de cima, né? Então, essa coisa de criar eventos, a gente vai incorporando essa coisa do dia a dia, sabe, dos shoppings. Então, diria assim, teve uma mudança incrível na nossa perspectiva de como o shopping deve ser gerido? Não, mas eu acho que a gente vai aperfeiçoando esse resolver a vida. O que mudou no mix nesses últimos, sei lá, 15 anos de empresa listada? Não mudou tanto?
Eu acho que o que vai mudando é realmente a qualificação. A proporção do que a gente tem de comida, lazer, moda, não mudou tanto assim, né? Mas eu acho que a percepção nossa muda porque a gente usa mais vezes ao dia, o que é lazer, o que é restaurante, né? A padoca do Mani que a gente tem no Iguatemi São Paulo, 7 horas da manhã tá lotado, porque o pessoal vai tomar café da manhã, faz reunião. Eu fui lá tomar café hoje. Então, mas porque a gente mudou, porque não tinha opção para tomar café da manhã às 7 horas da manhã em nenhum restaurante nosso. Então essas coisas, deve ter mais comida. Não tem. Mas a gente mudou a utilização desses espaços. Cris, você tocou no assunto agora há pouco do e-commerce e existia uma tese muito tempo atrás, e talvez seja válida para o mercado americano, de que o e-commerce seria um hecatombe para a vida dos shoppings. Mais um apocalíptico, né? Isso, pelo menos por enquanto, não se materializou no Brasil. Fala um pouquinho da sua visão, se o e-commerce é um risco ou uma oportunidade. Eu sempre encarei o e-commerce e tudo que é digital como uma oportunidade, porque, no fundo, é difícil dizer assim que a gente não usa o e-commerce, né? Hoje em dia, especialmente as minhas filhas, por exemplo, não existe diferença mais entre comprar no físico e comprar no digital. É uma experiência que tem que ser seamless, né? Sem atrito. Mas é para momentos diferentes. Então, às vezes elas pesquisam no online e querem comprar no físico. Às vezes não tem tempo de ir no físico, compram no online. Então, essa coisa toda, assim, tipo, misturada, é o que tem de melhor, né? E a experiência digital, que não é só o e-commerce. Então, por exemplo, a gente tem um programa de fidelização como o One, né, que traz para a gente essa unificação do que é a experiência do físico com a nota fiscal, com o que a gente pode juntar de conhecimento, de CRM, de cliente final, para a gente melhorar o que a gente tem de proposta de valor para o cliente, é muito importante. Então, o que a gente usa de Instagram para comunicar o que está acontecendo nos shoppings, então, toda essa comunicação digital, né, esse relacionamento com o cliente final é muito importante. O e-commerce para a gente tem o nosso Iguatemi 365, a gente está fazendo uma migração, talvez um pouco ajustando um pouco os modelos, porque eu acho que a gente começou muito largo, a gente estreitou um pouco mais, mas continua sendo uma maneira importante da gente conectar 24 horas por dia, 7 dias por semana com o nosso cliente final. E eventualmente ligar esse nosso programa do One, e depois ligar esse nosso programa do Daily, e ligar isso com o físico. Essa parte do digital também, eu acho que tem muito para trazer para o varejo, né, no dia a dia. Não sei se você foi no Pátio de Higienópolis recentemente, mas a gente acabou de abrir, vou chutar, mais ou menos 25 dias, uma nova loja da Zara. Você acredita que eu nunca fui lá? Tem que ir, porque essa eu loja vou da Zara é o máximo. Muito, mas lá nunca fui. Não, tem que ir, no mínimo para conhecer a loja nova da Zara, que está incrível. Mas o shopping é muito bacana, ele mudou muito ao longo do tempo. Acho que ele teve realmente uma requalificação importante. E a última loja que abriu relevante foi a Zara, uma performance incrível, mas eles trouxeram muita coisa para facilitar a experiência da loja. Então, uma coisa que já tinha lá fora em várias lojas, inclusive na deles, é aquele cesto que você joga tudo e ele lê automaticamente. Você não precisa passar pelo caixa mais, você faz seu autoatendimento, check-out, mas não é aquela coisa que você passa, você fica passando aquele negócio, depois não lê, não sei o que, tá. Você joga numa cesta, ele te lê automático, você tira, não sei o que, é muito rápido, muito fácil, tá? O provador, que ele já você leva todas as peças que você quer provar, você encosta, ele já lê quantas peças você não tem ninguém lá, você encosta, ele Cristina tem 3 peças, aí tá bom, eu quero, um ficou pequeno, no próprio provador eu posso pedir para alguém me trazer um médio, um P, sim, uma experiência que é muito mais digital e que facilita a utilização da loja no físico, né? Então, acho que tem muitas coisas que o digital vai trazer também para melhorar a experiência do dia a dia no varejo e que conecta, e isso tudo tem a ver com essa conexão digital que também tem uma parte do e-commerce, também tem uma pé nessa coisa da nota fiscal que é eletrônica e tudo mais. Então, é importante a gente caminhar tudo junto, tá? Esse ecossistema, no final, ele tem que estar à disposição de servir o cliente melhor. Inclusive, as próprias lojas têm feito várias iniciativas de experimenta, entrega em casa, Sim. Tem umas coisas assim. Vocês têm mudado a maneira, não só vocês, de cobrar os lojistas, porque antes era muito percentual da venda. Imagino que quando o cara prova aqui, mas entrega em casa,
deveria ter uma mudança do modelo? É um pouco mais sutil isso aqui, mas eventualmente o conceito é o seguinte: o cliente originou no nosso shopping, então aquela receita é devida para a gente. Ponto. Assim, como a gente vai apurar tudo isso, a gente tem várias discussões, tá? Mas a verdade é essa, assim, então, o conceitual originou a venda no Iguatemi, no Campinas, no Porto Alegre, em Brasília, em Ribeirão, sim. Aí a receita é nossa, porque a gente trouxe aquele cliente. E mesmo se ele não te pagar, em teoria vem um concorrente depois e fala, pô, tá pagando pouco, eu pago mais. Deveria acontecer isso, né? Então, mas eu acho, de novo, assim, o poder é de trazer o cliente e fazer a conversão. Isso. Essa que a gente é isso que a gente quer ser remunerado por isso. Eu acho que esse é o justo. É muito diferente do Google ou do Facebook. Não, exatamente. É a mesma coisa. Clicou, that's it, né? Você já tem a sua receita. Entre aspas, comprou, você fechou a venda aqui, por mais que ele esteja pagando de casa ou alguma coisa do gênero, ele originou no shopping. Exatamente. Cris, muito obrigado. Eu queria dar aqui um espaço para você se dirigir aos seus investidores ou possíveis investidores. Bem, primeiro eu queria agradecer aqui a atenção de todo mundo, falar que a Iguatemi é uma empresa incrível, com muita possibilidade de crescimento para o futuro. Estamos trabalhando bastante para colocar tudo isso em prática. Muito espaço ainda para ganhar eficiência no que já existe. Um excelente investimento para hoje e para muitos anos por vir. Então, se você ainda não comprou ações da Iguatemi, compraria com certeza. Mas estamos sempre à disposição também para tirar qualquer dúvida de qualquer investidor ou potencial investidor. Sinta-se à vontade. Obrigado, Cris. Tiago, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E você, qual a próxima empresa que você gostaria que eu convidasse aqui a empresa e o CEO para vir mais um Entre Reis CEOs? Bota aqui nos comentários que a gente vai trabalhar para trazer o CEO que você eleger. Tchau, tchau.